E isso também, aqui no nosso estudo, isso fica bem destacado, que em momento nenhum ele caiu no pecado ou se desviou dos objetivos. Isso é sensacional, porque Cristo foi fiel do princípio ao fim. E aí, que emoções são essas? Só um parênteses, né? Eu costumo dizer assim, que o cristão por si, ele tem como exemplo Jesus Cristo que teve paciência. Tinha um momento, né, que ele podia chorar, mas ele, em vários momentos ele teve sabedoria como lidar, e hoje a gente tem esse exemplo. Então a gente abençoa, tenta não brigar no trânsito, às vezes alguns têm uma fraqueza nesse ponto, mas assim, uma luta que eu tenho interna é quando passa uma moto fazendo um barulhão desse, de dizer assim, Deus te abençoe. Ponto 4 aqui, meu irmão, Jesus ficava irritado. Fazendo barulho assim, e isso até próximo à nossa casa, né, que sabe, e é bem complicado. Então, mas é um exercício para o cristão, às vezes, tentar manter, é um fruto do Espírito, né, vamos colocar assim, a longanimidade, paciência, mansidão, mas a gente tem esses nossos limites, Jesus também tinha, não podemos pecar. Olá, irmãos da Igreja Batista Cristal, mais uma edição, né, da Escola Bíblica Online, EBO, vamos assim dizer, onde nós vamos estar tratando aqui da lição, tema da lição 3, vamos estar deliberando sobre ela, para ajudar os irmãos, não esquecendo que os irmãos precisam estudar a revista em casa, tem além da matéria, tem todas as citações bíblicas, você precisa ler os versículos, e agora a gente vai falar um pouco sobre o assunto. Mas claro, como nós somos, o nosso costume como cristãos, vamos primeiramente orar e falar com Deus nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque temos a oportunidade de estarmos conhecendo a Tua Palavra. O Senhor fez com que chegasse até nós esse conhecimento. Agora estudando na parte de Cristologia, estudo de teologia sistemática, voltado totalmente para a pessoa de Jesus Cristo, para o Filho, e que nós assim possamos entender o que o Senhor tem para nos ensinar através da Tua Palavra, através desta lição, e que em nome de Jesus a gente possa, depois de haver estudado, compreender e guardar esse conhecimento para compartilhar o mesmo com aquelas pessoas que possam ter dúvidas sobre o assunto. Que o Senhor nos ensine a crer na Tua Palavra que é a verdade, e que esta verdade venha nos libertar. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus que eu agradeço e oro. Amém. Amém. Bom, dando sequência aos nossos estudos, hoje nós estaremos enfatizando a lição número 3, Jesus Cristo, o homem e as limitações de Jesus. Na verdade, tanto o estudo da unidade 2 quanto da unidade 3 estão enfatizando a vida de Jesus Cristo como homem. Enquanto nós destacamos no estudo anterior as características mais amplas, relacionadas aí ao papel de Cristo, né, como ele entrou, como ele interferiu no curso da história e a modificou através da sua obra, né? Nesse estudo especificamente, a gente vai enfatizar ainda Jesus Cristo tendo vindo em forma de homem, mas pegando bastante as características que se aproximam muito mais de cada um de nós enquanto ser humano, como ele também foi. Então, essa lição, então, vai falar então sobre as limitações de Jesus, as limitações que ele experimentou a partir do momento em que se tornou homem e nasceu e viveu aqui na Terra como cada um de nós. Ela vai estar dividida em 4 pontos principais, né? Onde a gente vai explorar essas limitações. A primeira delas diz respeito às limitações físicas, né? Jesus Cristo foi homem como nós, né? E nós temos limitações físicas, Cristo também vivenciou essas limitações físicas, né? Então esse é um dos aspectos que nós vamos começar fazendo a nossa reflexão. Tem um ponto interessante, Renato, que a lição ela fala a respeito sobre parecer blasfêmia,
você limitar, como se eu limitando Jesus, estou limitando Deus, eu estou dizendo que Deus, estou enfraquecendo Deus. Né? Deus tem limitações, então esse Deus não é um Deus poderoso, porque ele tem limitações que ele não consegue romper isso, mas a gente está falando sobre as limitações do Jesus Cristo homem, que ele enfatizava várias vezes, né? Que ele, como filho do homem, como ser humano que ele se tornou. Então são essas limitações para provar a humanidade de Jesus, nesse momento em que ele passou por isso, mas lembrando que ele mesmo se fez limitado nesse momento, mas não que ele não é algo errado nós limitarmos a Jesus, nós diminuirmos, parecer, ao ponto que ele mesmo fez isso. Ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo e por isso ele mostrou essas limitações para mostrar para a gente que ele realmente se fez igual a nós nesse momento. O importante é, sendo Deus e sendo homem, vamos dar a ênfase de Jesus como homem, mas sem tirar ele do foco. Sempre que estamos analisando também, não deixa de ser Deus. Nesse caso específico, ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Exato. Nós vamos dar a ênfase nesse lado humano, que, como já falamos aqui, que Deus decidiu que assim, para se identificar com o ser humano, ele passa a ter as mesmas experiências, porém sem pecado, né? Mesmas experiências humanas, porém sem pecado. Então, e essa ênfase, na verdade, da humanidade de Cristo, que foi o ponto central do estudo 2 e está sendo abordado no estudo 3, né, justamente didático, né, para nós explorarmos esse aspecto, né, da humanidade de Cristo. Na sequência dos nossos estudos, a gente vai também ter a oportunidade de, na sequência, falar aí sobre Cristo enquanto Deus, né? Então, aí exploraremos outros aspectos também. Mas acho que uma expressão que resume isso que o Douglas e o pastor nos chamam a atenção é a plenitude da humanidade e a plenitude da divindade. Essas estavam presentes em Jesus Cristo, né? Então, a plenitude dele foi plenamente homem como nós, sem deixar de ser plenamente divino, né? Enquanto, né, Deus Filho. Então, isso é bem importante deixar claro, isso faz parte mesmo da nossa discussão e da nossa compreensão, né? A gente estabelecer isso como base mesmo da nossa fé. E aí, assim, sobre as limitações físicas, o que a gente percebe, então? O organismo de Cristo era limitado, né? Então, ele precisava de ar, precisava de alimento, né? Enquanto bebê, viveu na barriga da mãe, né? Precisou ser alimentado, né? Nasceu frágil como qualquer bebê. Então, o organismo de Cristo foi limitado, né? O corpo dele era limitado também. Ele passou por todas as fases e etapas do crescimento e desenvolvimento, né? Quando a gente lembra daquela situação específica, quando ele tinha 12 anos e foi fazer a adoração, né, anual, com a sua família, né, naquele trecho dizia que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Então, estatura diz respeito ao seu corpo, né, enquanto ele cresceu, né, e aí, esse trechinho especificamente vai abordar então esses diferentes aspectos. E o terceiro ponto diz respeito à resistência. A resistência dele também era limitada. E aqui entra uma série de outras questões físicas, né? Jesus ficava cansado, ele sentia sono, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia fraqueza, dor, né? Então, ele não tinha uma resistência ilimitada, ele não era um super-homem, né? Então, todas as limitações do corpo humano que qualquer ser humano vivencia, Jesus Cristo também vivenciou enquanto carne, né? Enquanto habitava entre nós, né? Então, esses são os 3 pontos, né, que a gente percebe. Jesus experimentou essas limitações físicas. E nesse sentido, a gente
pode lembrar, é importante dizer igualzinho a nós. Sempre bom a gente perceber nesse sentido, igualzinho a qualquer ser humano, sem diferença nenhuma nesse sentido. Exato, eu acredito que, como disse, apesar da concepção ser um milagre, mas a gestação, ela se deu como qualquer outra gestação. Acredito que ele se desenvolveu dentro da mãe, deve ter chutado, como qualquer outro bebê. Ao nascer, teve aquele, vamos dizer assim, baque, né, com relação ao oxigênio, como toda criança, chorou já ao nascer e foi uma criança provavelmente saudável. Teve que cortar o cordão umbilical. Teve que se alimentar do leite materno, que é o alimento básico, né, para a criança. E ao se desenvolver, a Bíblia fala que ele crescia em estatura, né, também, não somente em sabedoria, mas também em estatura, o que mostra que os ossos se desenvolviam igual aos nossos, né? Provavelmente foi um adolescente, uma criança, assim, depois um adolescente que foi se desenvolvendo da mesma maneira que qualquer um outro, né? Todas as etapas. E então a fisiologia dele mostra que, como diz ali, um organismo. Tinha um organismo e vivo, como qualquer outro ser humano, que respeitava a ordem natural da vida. Então, eu acho que, como a mãe tem que agasalhar um filho, né, uma criança, um bebê, ele foi cuidado, agasalhado pela sua mãe, porque se não precisasse desses cuidados, ele poderia nasceu, deixa que ele se vira sozinho, porque ele é Deus, né? Ela foi avisada quem seria ele, então ela podia ter deixado, mas acredito que ele teve todo esse cuidado porque ele era um ser humano igual a nós. Com certeza. E até assim tem alguns, a gente chama de evangelhos apócrifos, que não foram incluídos no cânone, e num deles tem uma fábula sobre Jesus, que na sua infância, quando um passarinho morreu, ele colocou na mão, soprou e o passarinho saiu voando. Está escrito lá. Na ideia de que nesse tempo ele não poderia ser só humano, ele já era diferente nesse sentido, né? E não temos nada relatado sobre a infância dele até os 12 anos, nenhum episódio nos evangelhos, e ao mesmo tempo o foco é olhar a ele como um menino normal, humano, como todos os meninos viveram também. Uma coisa que me parece sempre muito maravilhosa de pensar e refletir a respeito aí da grandeza, do amor e do desprendimento, né, de Cristo por cada um de nós, é que quando ele estava, né, na sua fase pré-existente, né, porque ele estava desde o princípio com Deus. Imagina, Senhor de todas as coisas, onipotente. E de um momento para outro, né, veio a se tornar algo tão frágil quanto um bebê, né, na barriga de uma mulher, crescer e depender totalmente da provisão e do sustento através da sua mãe, né? Um bebê, quando nasce, é muito interessante, né? O bebê sequer sabe que precisa se alimentar ao nascer, né? Nos primeiros dias, nos primeiros meses até, o bebê se alimenta por reflexo. E Jesus Cristo, tendo sido, né, uma pessoa nascendo como bebê, vivenciou essas mesmas experiências. Agora, para cada um de nós que viveu na barriga da nossa mãe, depois nascermos, tudo bem, né? Mas Cristo era Deus, estava com Deus e se esvaziou de uma forma tão tremenda. Esse é o destaque importante, se esvaziou. Tem uma pergunta que a minha filha Sofia me faz direto, se eu já fui um bebê. Papai, já fui um bebê, a mamãe já foi um bebê, o vovô já foi um bebê. E a gente diz sim, todo mundo foi um bebê, todo mundo nasce que nem a irmã mais nova é um bebê, vai crescer, ela já foi um bebê. Todo mundo foi um bebê e a minha esposa falou, ninguém nasce adulto, todo mundo é um bebê. Aí até Jesus Cristo nasceu um bebê. Até perguntei para ela, mas e Adão e Eva vão nascer adultos? Ela assim, mas vai explicar para ela. Eu falei, explico fácil, Adão e Eva não nasceram, eles foram criados. Então foram criados adultos, mas todo mundo nasce um bebê, isso é uma verdade. E Jesus não fugiu à regra, nasceu um bebê, como todos nós.
Então, sobre a resistência do limitado, né? Uma das coisas que eu fico maravilhado, assim, eu vejo que em alguns momentos, aqui não fala na revista, mas até a paciência de Jesus tinha limite, né? Ao ponto de ele perder a paciência e virar a mesa dos cambistas que estavam, mas aqui não fala. Mas tem um momento especial que me chama a atenção, que é quando ele está no barco dormindo e a tempestade está açoitando, vamos dizer assim, né, o barco, os apóstolos estão apavorados com medo da morte e vão acordar ele e ele fica irritado, né? Por que vocês não pediram para o mar parar, homens de pequena fé? Eu digo assim, hoje já nem tanto, até porque tenho filho, tive que aprender a ser acordado e manter. Mas quando eu era jovem, uma das piores coisas que podiam fazer era me acordar. Se eu acordasse naturalmente, tranquilo, mas se me acordassem, eu ficava muito bravo. Meu humor não era eu quando me acordava. E eu ficava imaginando Jesus sendo acordado, né, dormindo, cansado e sendo incomodado, como uma mãe incomodada pelo filho, né? Ah, mãe, posso ir no banheiro? Claro que pode, não precisa acordar a mãe, o pai para pedir. Mas Jesus naquele momento foi acordado com o sono, cansado, exausto ao ponto de não se importar com a tempestade, mas ele também mostrou um pouco de oportunidade, né, para ensinar naquele momento que os homens com fé podiam fazer esse tipo de coisa, mas também mostra que fala de sono, e sentiu fome, sede, até na cruz, né, ele sentiu sede, dor, muita dor, o corpo dele sangrou quando foi ferido, ele tinha todas as limitações físicas e também a paciência, que é uma coisa que não fala aqui na revista. Destaca aqui a dor dele quando levou as 39 mais uma chibatadas, né, que o filme A Paixão de Cristo destacou de uma forma muito forte, mas o quanto deu essa dor, o quanto ele sofreu fisicamente. Às vezes a gente passa por cima, né, de situações assim, mas isso revela também a dor que ele passou como humano por nós, o sofrimento dele por nós, no nosso lugar. Isso é destaque importante para a gente também. Aqui a pergunta que a gente reflete é: pode haver amor maior que esse? Então vamos ao segundo ponto. Vamos. Jesus experimentou limitações intelectuais. 2 pontos aqui: conhecimento limitado e aprendizado limitado. Então, assim como antes a gente estava falando sobre as características físicas, né, decorrentes então de viver como homem, né, com o seu corpo e o seu organismo, num outro plano, que é o plano, né, intelectual, que tem a ver com a organização das ideias, a gente vê também, claro, se ele nasceu como bebê, naquele momento ele não conhecia uma série de coisas e teve que aprender, né, para se desenvolver. Então, ele precisou aí passar por todo o processo de desenvolvimento, né, e crescimento também. Então, quando ele nasceu, ele não sabia como as coisas funcionavam, como a sociedade se organizava, como ele mesmo, como filho, deveria agir e fazer aquilo que era esperado, né, por parte dos seus pais, ou da posição que ele tinha mesmo vivendo naqueles dias, naquela sociedade específica, né? Jesus era judeu. Então, tudo isso ele teve que também aprender, né? Então, ele não necessariamente tinha esse conhecimento, ele precisou desenvolver esse conhecimento também, e aí isso caminha lado a lado com o aprendizado, né? Porque ele não nasceu sabendo de tudo, né? E ele nem aprendeu tudo de uma vez só. Esse é um processo, como também é para nós. Apesar de que o conhecimento dele era limitado, ele era um conhecimento extraordinário. Porque, claro, ele foi aprendendo, porque era um costume do judeu, o pai era o líder espiritual em casa, então se ensinava as escrituras, né? Provavelmente era levado junto para a sinagoga, onde ele ia conhecendo o texto bíblico, deve ter passado todas as cerimônias, até a mesma iniciação da idade madura espiritual que o judeu passa, né? Então, ao mesmo tempo,
ele foi conhecendo, só que ao conhecer, ao se deparar com o ensinamento bíblico, ele entendia a palavra, ele compreendia. É porque aquilo era natural para ele, já que ele é a própria palavra que se encarnou, né? Ele é o próprio verbo que se fez carne, então aquilo vinha com uma naturalidade para ele compreender o que ele mesmo representava. Então, quando ele falava a respeito das Escrituras, quando criança mesmo, com 12 anos, já um pré-adolescente, vamos dizer assim, né, adolescente, quando ele estava em Jerusalém, na Páscoa, ele, naquele momento ali, os doutores da lei ficaram admirados com o conhecimento e até mesmo a retórica dele para explanar as Escrituras, porque era um conhecimento que estava surgindo, mas que ao mesmo tempo estava de forma extraordinária acima de outros doutores. E é muito fácil a gente, nesse momento, ver que eles se admiravam do conhecimento dele. Nesse episódio, a gente, sim, mas porque ele era Deus, então ele já veio pronto. Às vezes é muito fácil a gente ter essa interpretação, que a sabedoria que ele tinha já veio embutida, né? E o que nós estamos falando, ele também teve que aprender, ele teve que passar pela escola judaica para também saber o que ele sabia, né? Para conhecer as Escrituras, como em vários momentos. Isso é importante a gente destacar também, né? Como humano e como uma pessoa que precisou aprender porque não nasceu sabendo tudo. O texto de Marcos 13:32 diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Essas são palavras de Jesus, né, aqui em Marcos, falando ali sobre o fim dos tempos. E ele diz aqui claramente, né, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, aqui a gente vê que ele mesmo reconhece que o conhecimento dele sobre algumas coisas era limitado. Atos 1:7 vai dizer: tempos e épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Então, há também determinado conhecimento que Jesus ali, né, fala que é limitado, inclusive, para ele, né, sendo Deus também. Aqui abre uma brecha para alguns tipos de heresias, inclusive, de achar que há uma hierarquia, tá? De achar assim que tem um Deus superior e um Deus subalterno que obedece ao Deus chefe. Não há isso, há uma cooperação entre eles, né? Até porque entre as pessoas, porque o Deus é um só. Não há separação entre Jesus e Deus Pai, né? Não tem essa separação, mas o que, como pessoa, eles colaboram e cada um definir uma função e o momento que seria o fim dos tempos, como fala ali, isso ficou a cargo da figura do Deus Criador, Deus Pai, onde este toma essa decisão. E isso mostra para muitas pessoas que tentam, em algum momento, definir, vamos colocar assim, quando que Jesus volta? O fulano calculou em tal ano que Jesus vai voltar. E vários profetas fizeram isso. Algumas igrejas atuais foram criadas com esse tipo de embasamento, né? De se definir, de se encontrar quando que Jesus achar o momento, né? Eu profetizando ou descobrir o que Jesus colocou aqui, a mensagem secreta, e descobrir que dia e que hora que Jesus vem, ao ponto que ele diz que nem ele não sabe. Então, quem é nós para saber nesse momento, né? Mas é uma limitação mesmo. Acho que esse destaque que você dá é bem importante, de a gente ver o Pai e o Filho não em diferença de valor, mas sim que Jesus decidiu submeter-se, nesse sentido, na perfeita relação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus se submete nesse momento, como Filho aqui na terra, ao Pai, sem ter diferença de valor, mas sim nesse momento de função, a Trindade. Isso é maravilhoso a gente ver na Trindade, que se nós somos imagem e semelhança de Deus, nesse sentido, a Trindade, a relação que há entre eles também é exemplar para a relação entre os seres humanos. E isso dá um destaque na questão de Jesus, sendo Deus, se submete ao Pai. Tem uma frase que resume bem isso que você falou. O Filho é igual ao Pai, mas nas funções o Filho se submete ao Pai a fim de que haja perfeita harmonia no relacionamento. Amém. Eu posso até dizer assim, nós somos
somos corpo, né, e alma, e eu vou dizer assim, o corpo tem uma função fisiológica, o corpo inclusive serve para encontrar a quina, né, no escuro com o dedinho do pé e sentir dor, e a alma às vezes se entristece em algum momento que você está angustiado. Então cada um tem uma função, mas eu continuo sendo o mesmo, sou só eu. Por mais que eu tenha como me dividir dessa forma espiritual e corpo e carne, mas continuo sendo eu. Então Deus também, Ele tem essas funções em cada pessoa, mas continua sendo o único Deus. Ok, fechando aqui então também, conhecimento limitado, aprendizado limitado, né? E então Jesus Cristo teve que aprender a comer, a falar, a andar, a ler, a escrever, teve que aprender também a ser obediente aos pais e por aí seguimos, né? Terceiro ponto então, Jesus Cristo experimentou limitações emocionais. Então, mesmo que Jesus Cristo tivesse total controle das emoções, nós sabemos que ele foi perfeito enquanto homem, não pecou nunca, ele também estava sujeito, né, tem um texto que diz, né, às mesmas paixões que nós. E que, é claro, nem sempre a gente consegue se sair desses momentos quando a gente fica emocionalmente abalado, também como Jesus Cristo. Porém, ele também teve que experimentar e experimentou de fato os mesmos sentimentos que muitos de nós, né, que todos nós, na verdade, acabamos experimentando. E ele estava plenamente no controle, né? Ele tinha autocontrole das suas emoções a ponto de não ter pecado em momento algum, né? Jesus, então, né, sentia tristeza, ele sentia alegria, ele se angustiava, né? Eu até anotei aqui um versículo que é bem forte sobre essa questão da angústia, né? Lucas 22, 44, diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se com grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Então, esse momento próximo à crucificação, né? Cristo, para experimentar a morte, a angústia era tão grande que aqui falamos ali de gotas de sangue. Tem um termo técnico, né? Hematidrose, que é o rompimento dos vasos capilares, é devido a um estresse, uma angústia muito forte, que causa realmente na parte física, né? Esse rompimento dos vasos capilares que acabam sangrando e se misturando ao suor, e a pessoa soa sangue literalmente. Jesus ficava irritado, né? E o texto que eu anotei aqui foi aquele momento onde as crianças tentaram se aproximar, né? E o texto diz para nós assim: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Isso em Marcos 10, 14. Então, ele, aqui está escrito explicitamente, ele se indignou, né? Ele ficou irritado, né? Antes o Douglas mencionou também, né? Naquela ocasião com os cambistas, virou todas as mesas. Teve a outra também, que a capacidade de ficar irritado, a palavra diz: irai-vos, não pequeis. Quando ele vê os fariseus chegando, vindo por batismo, inclusive, aí ele olha para eles e diz: bando de jararaca, né? Raça de víboras. Sem nesse sentido estar ofendendo eles, sem ele pecar naquele momento de irritação, mas definindo uma realidade que ele chamou eles de muitas vezes de hipócritas, mas não para ofender, para identificar uma atitude que estava sendo falsa, né? Uma atitude fake. Então isso é uma coisa assim bem destacada, que mesmo em momentos em que ele estava irritado nesse sentido, né? Ou estava... Ele não agredia, né? Não agredia, ele não ofendia. Eu já pensei um pouco sobre, eu passei um tempo pensando sobre as irritações de Jesus, né? E é tão interessante que ele nunca não se irritou com as crianças, porque ele entendia a natureza de ser criança, e ele era compreensivo. Ele não se irritou quando esteve com a mulher samaritana,
e ele sabia do passado, ele sabia dos erros daquela mulher, ele não demonstrou a ira em relação aos pecados cometidos por ela, ele a acolheu e inclusive se ofereceu, né, a ela, né? Se tu souber a água que eu posso te dar, você me pediria. Então, isso eu sempre achei muito interessante, que Jesus Cristo nunca se irritou com aqueles que ele sabia que eram frágeis. Ele não se irritava, né, ele acolhia, ele principalmente acolhia. A indignação dele, eu vejo a indignação de Cristo principalmente com aqueles que espiritualmente eram hipócritas. E aí, nesse ponto, ele nunca poupou os fariseus, ele trouxe sempre uma palavra muito dura para aqueles que utilizavam a fé de uma forma para tirar vantagem, e que nesse exercício espiritual caído, né, ruim, afastavam as pessoas de Deus, né? E nesses momentos a gente via a irritação de Cristo, né? E é claro, sempre muito justa essa irritação, mas em momento outro nenhum, né? E nunca por nada, né? A passagem até dizer que Jesus chorou, acho que é um dos versículos conhecidos como um dos menores, que depois tem outro de Jó também, né? Disse Deus, depende da tradução, mas a passagem, um versículo que fala que Jesus chorou com relação à morte de Lázaro, inclusive, mostrava, como diz aqui, ele ficava comovido, ou seja, houve um sentimento naquele momento de talvez pensar assim, podia ter vindo antes, podia ter dado mais atenção, o Lázaro talvez se sentiu abandonado, eu não estava aqui para ajudar naquele momento, mas no mesmo instante ele também vê uma solução, né? E essa parte da comoção de Jesus, que mostra a humanidade dele chorando pelo amigo que morreu, também mostra um exemplo, que é orar naquele momento para que Deus desse uma solução. Ele até a hora dizendo, eu sei que tu me ouve, mas para que eles que estão aqui escutando saibam que tu me ouve, ele mostrou um exemplo, né? E orou para que Lázaro então ressuscitasse, e chamando ele para fora. Mas foi incrível que ele deu uma lição muito grande, ao mesmo tempo que ele se mostrou comovido pela morte de um amigo. Chorar não é motivo de vergonha, é uma reação humana, natural, né? Eu acho que um destaque importante: Jesus chorou. Houve uma época que dizia: esse homem não chora, e coisas parecidas, né? Que choro revela algo de inferioridade, de incapacidade de resolver situações. Não, é um sentimento real e muitas vezes necessário de ser expressado por algumas circunstâncias. Essa situação que é ali, na situação relativa à morte de Lázaro, para mim sempre fica muito latente que Cristo percebeu como Marta e Maria estavam, a dor delas naquele momento, né? Porque para elas a realidade era: nosso irmão morreu. Elas dizem ainda para Cristo: mas se tu tivesse aqui, isso não teria acontecido. Então elas estavam em profunda tristeza, né? Que acontece nesses momentos quando a gente se depara com a morte de alguém que é muito querido, e Jesus Cristo se comoveu ao ver os sentimentos, ao perceber a tristeza e a angústia que elas estavam ali vivenciando, né? Isso é tremendo, porque Cristo, né, eu imagino que ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, né? Ele sabia que ele poderia ter o poder para isso. Então, a comoção de Cristo é por vivenciar. Ele tinha uma amizade também. Exatamente, ainda tinha amizade. Então, tinha amizade, era de sentir alguém que você ama, perceber o sofrimento tão intenso de quem você ama, né? E ali estava aquela família, que eu imagino que era a família amada. Destaca aqui a bênção da empatia. A gente ter empatia pelas pessoas que sofrem, né? É o que Jesus também deixa muito claro aqui, muito vívido. A palavra também diz que o Espírito Santo ele também tem sentimentos como ciúmes, tristeza. A gente pode, então, Deus tem isso na sua natureza,
E o humano, nós como homens, como imagem de Deus também temos, e Jesus mostrou que era humano também. Jesus também ficava preocupado, né, outro aspecto aqui, e tem um texto aqui que ele, né, traz como exemplo da preocupação, texto de Lucas 22:31. Jesus disse aí para Simão Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Então, Cristo aqui está advertindo a Pedro, né, Simão Pedro, daquilo que viria a acontecer, né? Então, ele mostrou preocupação para com Pedro naquele momento através dessas palavras, né? Jesus também se preocupava. Outro ponto, ele ficava admirado, né? Mateus 8:10 diz assim: admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Naquela situação em que o centurião disse: não, se tu daqui disser que o meu servo vai ficar curado, ele vai ficar curado, né? Então ele tinha grande fé e Jesus Cristo se admirou então de observar a fé dele. Esta passagem especial, ela me toca muito porque, como ele disse, é um costume dele, né? Ele diz assim: nós somos militares, na hierarquia o superior manda e o subalterno não obedece. E ele reconheceu a superioridade de Jesus. Ele talvez podia ser um general, mas ele viu que Jesus estava acima dele naquele momento. E se estudar uma ordem, vai ser obedecido a tua ordem. E tu diz, basta uma palavra tua. E aí eu até lembro de Abraão, nesse momento, né? Que Abraão, Deus, ele chamou Abraão e disse: Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Nem disse, vai para aqui onde eu estou te mostrando, né? Vai que eu vou te mostrar a terra. Deus deu uma palavra, Abraão não tinha mais nada, só a palavra. E obedeceu, e creu e foi. Então, nesse momento, a mesma coisa, quando Jesus diz assim, quando o centurião fala: dá uma palavra, só precisa de uma palavra, que eu creio. Basta uma palavra, não precisa mais do que uma palavra de Cristo Jesus. Muito forte. Para alguns precisa mais do que a palavra. Para mim, basta a palavra de Jesus. Tomé, por exemplo, tem que tocar. Ok. E Jesus Cristo, quando se depara com a fé, né, dessa dimensão, ele se admira, né? E o ponto 8, Jesus sentia compaixão. O texto aqui que eu anotei era no momento aqui da primeira multiplicação dos pães. Diz assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Então, acho que em alguns momentos dos evangelhos a gente percebe que as pessoas se aproximavam de Jesus Cristo e ele, né, se compadece delas, né? Em um outro momento ele vai dizer: eram ovelhas sem pastor. Então, ele percebia, né, assim como antes a gente falou, né, sobre Jesus Cristo ficar comovido, né? De novo, ele sentia compaixão dessas pessoas porque ele percebia o sentimento delas, ele percebia que essas pessoas estavam sem ter a quem recorrer, né? Para mim, um exemplo de compaixão maior é quando ele diz na cruz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O pessoal estava batendo, talvez blasfemando, cuspindo, rindo, jogando alguma coisa nele, ferindo. Ele foi ferido naquele momento, e ele falou: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele mostrou compaixão com aqueles que estavam, vamos dizer assim, negando a ele. Mas mesmo assim, ele nos amou quando a gente era pecador, né? Quando a gente não queria, ele nos amou primeiro. Então, ou seja, antes de nós amarmos a ele mostrou compaixão. Mesmo por aqueles que não o amam, ele mostra compaixão. E Jesus não era daquela ética: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque no Sermão do Monte ele falou em amar os inimigos, e na cruz ele praticou. Né? Senão muito forte essa. Mas o detalhe é que todos nós éramos inimigos dele. Né? Todos nós, até que ele nos chama e nos torna amigos, como ele fala, né? Não nos chama mais servos, mas nos chamamos amigos, e nos torna filhos de Deus também pela palavra dele.
Então, vamos ao nosso quarto e último ponto. Jesus experimentou limitações espirituais. Né? Sempre interessante, né? Foi bem provocador essa parte da gente refletir um pouco sobre as limitações espirituais. Né? Então, me chamou a atenção aqui um trecho que diz assim: Jesus deliberadamente assumiu todas as limitações que um ser humano vivencia, física, emocional, intelectual e até espiritual, para que ele pudesse se identificar de forma perfeita conosco na obra que ele mesmo ia fazer. Então eu achei essa parte assim muito tremenda, né? E porque ele tinha limitações espirituais, primeiro ponto, Jesus como homem precisou cultivar sua vida religiosa, né? Então ele era filho de Deus, porém ele nasceu, viveu no seu tempo, ele era judeu e havia um cultivo, né, de uma vida religiosa, né? E a gente vê aqui que Jesus Cristo aos 12 anos foi a Jerusalém celebrar a Páscoa, como o seu povo fazia, como forma de cultivo da sua vida religiosa. Ele ia à sinagoga, né? Então todas essas questões permeavam, né, o cultivo aí de uma vida religiosa, né? Eu lembro em uma situação específica quando Jesus entra na sinagoga, traz um livro e aí ele abre e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele, né, me ungiu. E nesse texto, quando Jesus Cristo termina de ler, ele diz: hoje essa palavra se cumpriu. E isso é tremendo porque nos mostra que ele mesmo lia a Bíblia e conhecia a Bíblia. E o conhecimento de Jesus Cristo com relação à palavra de Deus, ele foi crescente. Ele mostra que ele crescia em estatura, por isso que ele desenvolveu esse conhecimento. Ou seja, ele foi aprendendo e ela não surgiu pronto esse conhecimento, essa sabedoria, ela foi crescendo cada vez mais. E ele foi mostrando apenas uma capacidade hermenêutica de interpretação das Escrituras, ao ponto de confrontar a elite religiosa da época, que tinha uma interpretação errada a respeito de algumas passagens. Inclusive Jesus corrige eles, né? Não, Deus quer obediência, Ele não quer sacrifício. Com relação ao sábado, com relação até a asepsia excessiva, para comer, como eles falavam ali, né? E com tudo isso Jesus foi ensinando o final da história. Então eu digo isso, eu preciso do final da história para entender toda a história. Não adianta eu ler um livro até uma certa parte. E Jesus veio então trazer esse final, né? Por isso ele veio falar conosco. O próprio autor do livro veio falar conosco, explicar o final da história. Então a gente precisa levar em consideração o que ele falou para poder interpretar toda a palavra de Deus. Precisamos do Evangelho. Ele destaca aqui a importância que Jesus deu também como ser humano da vida devocional. Ele precisava ter o tempo da palavra, que é no Antigo Testamento, e o tempo da oração, que ele tinha para ter comunhão com o Pai. É interessante a gente perceber isso, que como humano, ele se submetia ao Pai na dependência de, através da oração, receber a orientação do Pai também. Então isso é importante também, nesse fato de como humano, ele viver uma vida devocional intensa. Certo. E ali, quando ele fala em Lucas 6,12, né, a gente lê ali: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Então, fica bem claro aqui, né, Cristo passou a noite anterior em oração para no dia seguinte tomar a decisão de quem seriam os 12, né, os 12 discípulos que, né, o acompanhariam mais de perto, né? Então, muito claro aqui essa busca em oração da direção de Deus, né, da confirmação, né, nas escolhas e as decisões. Eu digo ao exemplo, ele mostrou o exemplo de vida, da vida religiosa dele, e foi um exemplo para nós. Então, ele foi apresentado no templo, quando nasceu, quando bebê, assim como nós fazemos hoje, como cristãos, a gente apresenta um menino no templo
explica que é um exemplo que Jesus fez. Ele se batizou depois, né? Talvez mesmo não tendo pecado, mas mostrou exemplo que temos que nos batizar. E ele mostrou a frequência de cultos, ele mostrou a leitura da palavra e principalmente o exemplo de oração. Sempre que teve alguma dificuldade, Jesus orou e falou com o Pai e precisou de orientação do Pai, assim como nós precisamos de orar sempre. Mas, repetindo aqui, a oração, né, o buscar a vontade de Deus, ela é para algumas coisas do dia a dia, que a gente não tem como saber como agir, como fazer, e esperamos que Deus nos mostre de alguma forma e fale conosco. Mas tem muita coisa que Ele já falou, está na palavra e não precisa orar. Eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Está escrito na Bíblia, está mostrando o exemplo. Eu preciso me batizar? Vou orar para ver se eu preciso? Não, você precisa se batizar. Senhor, eu preciso trabalhar para ganhar meu pão. Isso. É uma, né? Eu preciso, com o suor no meu rosto, eu vou conquistar o pão do dia. Claro, então ele já falou, Deus já falou muito. Só que tem algumas coisas que eu vou precisar, né? Em algum momento, quando estou angustiado, orar e sim pedir para que Deus me ajude a resolver alguma situação. Tem uma questão também que é a questão da intimidade, né? Acho que o momento de oração é um momento que te conduz à intimidade, né? Eu lembro que desde pequena eu ouvia dizer que fazer oração é conversar com Deus, né? Então, o momento de oração é um momento de cultivo, né? De conversa, de se aproximar, de relacionamento. Então, várias coisas a gente também busca no sentido de Deus nos mostrar, mas é um exercício que também nos aproxima de Deus também. Um outro ponto que é destacado é em relação a suportar as provações, né? Essa proximidade de Deus, né? Se achegarmos, né, a Ele, né, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Então, essa busca de intimidade também acaba nos ajudando nesse processo também de suportar as provações, de nos fortalecer espiritualmente também. Esse fortalecimento eu consigo ver exatamente quando há um momento de maior angústia, né, que quando ele percebeu como que seria feita a obra na cruz, pelo que ele passaria, ele foi orar e pedindo: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Ao mesmo tempo, como a maturidade espiritual dele ela é crescente, ele orando, ele conseguiu entender, né, a vontade do Pai, e disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Ao ponto também, como digo, de ele na cruz se ver abandonado, né, por Deus, naquele momento: Pai, por que me abandonaste? Ao ponto de que todo o pecado estava sobre ele naquele momento, e que o Deus, então, não próximo daquilo, participando daquilo, por mais que Deus estivesse vendo algo assim, ele se sentiu afastado de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus, e todo o pecado do mundo estava sobre ele naquele momento. Então ele, vamos dizer assim, precisou muito desse momento das forças, que é orando, e nesse momento ele orava também: Pai, por que me abandonaste? É uma oração, né? Ele está falando com o Pai. Então, no momento de maior angústia, ele nos dá um exemplo de que nós temos que orar sempre, orar sem cessar. Um outro destaque que ele dá aqui também, que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Às vezes a gente passa por cima, às vezes a gente entende que a tentação dele era quase que teatral, né? De repente algo assim: não, Jesus estava isento, né? Ele era sem pecado, mas o fato dele ser tentado era algo muito forte. Ele estava lá no deserto com fome, e aí a oferta do diabo não foi tão simples de ele responder da forma como ele respondeu. Porque naquele momento veio de encontro a uma necessidade, né? E assim como nós, muitas vezes a gente entende que o fato de a gente já estar sendo tentado, já está caindo. Quando Jesus ensinou a orar, ele disse: não nos deixes cair em tentação. Mas ele não ensina ou não fala que a gente não entra em tentação. Todos podem entrar em tentação. Ele entrou em tentação, mas não pecou. Então, o grande desafio nesse sentido é como Jesus
buscou a palavra de Deus para vencer o inimigo, buscou a presença de Deus, porque estava em oração, vigiava antes de sair por dia, para passar pelas tentações, ele estava lá vigiando ela. E também perceber que a tentação é algo muito forte, e isso exige de nós muito mais a presença de Deus. Com certeza. Ali em Mateus 26, 41, um trechinho que eu fiquei meditando bastante nisso, quando Cristo diz para os discípulos, né, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E assim como ele está dizendo ali para os discípulos que naquele momento, quando ele diz isso, Jesus saiu para orar, quando voltou encontrou eles dormindo, e ele instou com eles: observem, orem, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus Cristo era carne, então ele orava para ele suportar as provações, né? Isso era um exercício necessário até mesmo para ele, né? E ele adverte em relação a esse mesmo aspecto aos discípulos ali, né? A carne é fraca, né? O Espírito, mesmo que o Espírito esteja pronto, né? E eu acho que para nós, enquanto cristãos, isso é bem importante, né? Então, ok, nós temos uma experiência com Cristo, né? Então, temos o Espírito Santo, o Espírito está pronto, mas não podemos dar ocasião à carne, né? Podemos dizer então que orar e ler a palavra é cultivar a vida religiosa, e Jesus fez isso. Então, para concluir essa nossa reflexão em relação às limitações de Cristo, né, mais uma vez nós somos convidados a refletir sobre o grande amor de Cristo por nós, né? Se esvaziar desta forma, né, e se tornar limitado de tantas formas diferentes, né, seja na sua, né, nos aspectos físicos, seja, né, sobre o ponto de vista intelectual, seja referente às emoções que ele vivenciou, né? Então, todos esses pontos Jesus Cristo se submeteu, né, para experimentar aquilo que cada um de nós, como ser humano, também vivencia, né? E, melhor de tudo, em momento nenhum errando, pecando ou se desviando do plano que ele desde sempre entendeu, né? Desde sempre não, ele aprendeu o plano que ele entendeu a partir da leitura da Bíblia, a partir do relacionamento que ele desenvolveu com o próprio Deus, né? Que era o caminho que estava destinado a ele, né? Para que muitos fossem salvos, né? Para que cada um de nós pudesse, enfim, ter restabelecida a nossa conexão aí com Deus, para que cada um de nós pudéssemos, né, estar novamente, né, estarmos ligados a Deus. Eu queria dar um destaque nessa perspectiva da limitação, a gente entender a vida cristã nesse estudo de hoje de uma forma muito nítida, viver a vida com Deus dentro da nossa humanidade e da nossa limitação. Aquela expectativa que muitos têm ou aprendem, talvez de alguma forma, que a vida cristã é subir uma escadinha chegando a uma divindade, a um ser menos humano, não é o que Jesus está mostrando. A encarnação mostra como viver plenamente a vida de Deus dentro da nossa humanidade. E para nós concluirmos, eu pedi que na sua revista, você ler, você vai ver ali que a palavra diz que ele se limitou. Não é nenhum tipo de blasfêmia nós falarmos sobre a limitação de Cristo homem, né, do Jesus Cristo como homem, porque ele mesmo, sendo todo poderoso, se limitou, se esvaziou, né, para ser homem. E até a frase que diz que sendo Deus, sendo ele um ser espiritual, sendo espiritual ele se tornou-se homem para que os homens pudessem se tornar espiritual. Então que a gente possa aprender com esse exemplo de Cristo Jesus e entender que a importância que é ele ser humano, né, para que fosse o homem por onde todo o pecado sairia do mundo, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu por nós,
Então, a importância da obra salvífica através da humanidade de Jesus. E com isso, eu convido os irmãos a gente orar. Senhor, obrigado pela oportunidade da Tua Palavra que nos mostra esses exemplos que Jesus nos dá, de como viver a nossa vida como humanos e de como sempre estar buscando a Tua presença, buscando a presença de Deus cada dia mais, aprendendo com o exemplo de Jesus Cristo. Então, que esse momento em que nós conhecemos a humanidade de Cristo Jesus faça com que a gente tenha forças para vencer a carne, como Ele mostrou para nós que podemos fazer, para que a gente possa superar toda a angústia, como Ele mostrou que a gente poderia fazer, para que a gente possa ter uma vida de devoção, como Ele mostrou que a gente pode fazer. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Irmãos, que os irmãos possam reter esse conhecimento, compartilhar com outras pessoas, continue estudando, lição 3 que nós falamos agora, leia novamente, leia 2 e 3, leia 4, que é a próxima lição, sobre Jesus sendo Deus. Vamos em casa continuar estudando cada vez mais, porque o conhecimento ele nunca vai ser demais nas nossas vidas. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.